Isaías 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Essa verdade registrada aqui no profeta Isaías é muito importante. E antes de discorrer, né, a respeito dos pensamentos aqui do Senhor, eu quero fazer uma menção também, já ia me esquecendo. Hoje é o último domingo, né, desse mês, e esse é o mês que o mundo estabeleceu, pelo menos na nossa cultura, é o mês da conscientização a respeito do suicídio, estou correto? Setembro Amarelo, é isso? Então, para não deixar passar esse Setembro Amarelo e não fazer nenhuma menção, eu quero fazer menção a isso, né, porque realmente é algo muito importante. Tá? Realmente existe um alto índice de mortalidade por ocasião de de suicídios. Inclusive pastores têm se suicidado nesse tempo, nessa geração, algo mais assustador ainda, porque aqueles que deveriam viver na paz por conhecer a paz de Deus, estão se ali te autodestruindo, tirando a própria vida. E uma pessoa só pode chegar a esse tipo de comportamento quando realmente a palavra de Deus não passa de uma teoria na vida dela. Então, quando eu digo pastores, realmente são pastores teóricos, que têm a letra, mas não têm revelação. São pastores certamente legalistas, presos, né, ali na lei, e a lei é pesada. A lei é muito pesada, ninguém consegue caminhar debaixo desse jugo da lei. Então, essas pessoas, elas chegam à conclusão que elas não conseguem viver aquilo que está sendo ali determinado para elas, então elas preferem tirar a própria vida. Um pastor, para ele chegar a esse nível, que eu já vi tantas vezes pastores postando na internet, pastores amargurados, que não são reconhecidos pelo seu rebanho. Meu Deus, pastores que estão esperando reconhecimento do rebanho. Se eu estivesse esperando reconhecimento do meu rebanho, eu vou dizer, eu acho que eu já tinha me matado. Porque é muito difícil, irmãos, acredite em mim, é difícil alguém agradecer e falar: pastor, você é uma bênção na minha vida. Se eu dependesse disso para ser pastor, eu acho que eu tomo mais pedrada do que eu ouço pessoas agradecendo. Por que eu não tiro a minha vida? Porque eu não estou apoiado, sabe, nas coisas que são necessárias para massagear o meu ego. Eu não preciso, o meu ego já morreu há muito tempo. Lá na cruz do Calvário, eu decidi também morrer com Cristo, e eu não preciso disso. Eu preciso apenas saber que eu sou amado por Deus. Isso me faz seguir um ministério tão leve, apesar das pedradas. Eu caminho tão tranquilamente, sorrindo. Por quê? Porque o ministério é leve mesmo. Olha só que dado assustador. Esse dado está lá no portal da Câmara dos Deputados. No Brasil, irmãos, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. E para cada morte nós temos outras 20 tentativas. Uau, isso é assustador. Isso é assustador. Eu preciso te dizer, essa é a geração, uma vida. A geração mais ansiosa e depressiva do planeta. Sabia disso? Por isso, se você tem sido alguém ansioso, que está ali excessivamente preocupado, triste, com medo do futuro, angustiado, até pensando em sumir, para ninguém te achar, preste atenção. Eu tenho uma notícia para te dar, boa. O Senhor te criou para que você viva uma vida feliz. O Senhor quer que você viva uma vida feliz, leve, abundante. Você pode dizer amém? Aleluia. Creia nessa verdade. Só a palavra de Deus pode te levar a viver nesse descanso. É saber que você foi criado para ser feliz. Isso significa que Jesus te ama e te ama demais. Te ama muito. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu fico insistindo com amém, porque amém, você sabe, também é um dos nomes de Jesus.
E quando nós dizemos amém, eu já preguei sobre isso, isso tem muito poder. Tá? Isso tem muito poder, não é por acaso que o Senhor colocou essa verdade, estabeleceu essa verdade, e porque é um dos nomes do Senhor. O amém, Ele é o amém. Então, seja aquele que diz amém para as verdades da palavra de Deus. Não fique calado quando você ouve uma afirmação tão poderosa da palavra. Isso tem poder para mexer com a sua estrutura. Amém? Aleluia. Assim diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Deixa eu te contar uma história, né? Conta-se aí uma lenda indiana, a história de um rato que morria de medo de gatos. Normalmente isso é comum, mas nós estamos vivendo dias tão esquisitos que os ratos estão correndo atrás dos gatos. Eu vi um gatinho pendurado, miau, com um rato embaixo oprimindo ele. Eu falei, meu Deus, os ratos estão oprimindo os gatos. Nós vivemos um tempo que está esquisito, não é verdade? Eu falei, Jesus amado. Mas, voltando aqui para a nossa história, né, para essa lenda aqui, que é contada, essa lenda indiana, esse rato, com medo de gato, ele encontrou com um gênio. Aí você já entendeu que é lenda, o negócio é conversa, mas é só para ilustrar algo aqui. E ele pediu para esse gênio transformar, ele falou que ele tem medo dos gatos. E o gênio então foi lá e transformou esse rato em um gato. Esse gato passou uns dias felizes, só que de repente ele se deparou com um cachorro. E aí ele falou, rapaz, agora o cachorro. E ele, com medo do cachorro, ele topa com o gênio de novo, fala, gênio, eu encontrei com o cachorro. Aí o gênio foi lá, então tá bom, transformou o gato no quê? No cachorro. E aí ele ficou feliz, faceiro, que agora ele é o cachorro, e aquela coisa toda. Passou um pouquinho, esse cachorro encontrou o tigre. E aí ele, com medo do tigre, ele de novo topou com o gênio. Eu estava feliz como cachorro, estava indo bem, mas topei com o tigre. E aí ele falou, tá bom, foi lá e transformou o cachorro num tigre. E aí o tigre, o antes ratinho, tigre feliz, animado, que agora ele é um tigre, feroz, aquela coisa toda, mas esse tigre se encontrou com um caçador. E aí ele falou, o negócio é complicado, ou mundo difícil, as coisas são muito difíceis. E aí ele foi de novo. O gênio falou, não, já chega. Ih, rapaz, você tá canseira demais. Você está doido. Você está num corpo de tigre, mas continua com a mentalidade de um rato. Não adianta eu mudar você. O problema está aqui, ó, na sua mente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. A forma como você pensa diariamente, acredite em mim, vai afetar a sua boca, vai afetar seu comportamento de forma geral. As suas crenças estarão baseadas nos tipos de pensamentos que você tem acolhido. Quais são os pensamentos que você tem acolhido? Eu pergunto hoje para você. Acredite em mim, o pensamento no qual você medita vai levar você a crer que aquilo é real. Aquilo é real. Quantas pessoas, voltando para a história, aqui para a história, para a lenda, quantas pessoas, elas foram tiradas do mundo, mas o mundo ainda não saiu delas. Quantas pessoas foram tiradas do Egito, mas o Egito ainda está nelas. Sabe, está dentro da igreja, está na comunhão, no corpo, mas o Egito está lá ainda pulsando forte. Ele não se esquece das cebolas, dos alhos, né? Ele está sempre lembrando das cebolas do Egito, dos alhos, ao invés de se concentrar no maná que o Senhor manda do céu, ao invés de se concentrar, sabe, quando Deus está te mandando ali, entregando, dando para eles água que sai da rocha, ao invés de eles olharem para as circunstâncias poderosas que Deus tem feito, a sola do sapato não desgasta, né? Não acaba, as roupas não furavam. Olha quantos milagres aquele povo vivia, mas eles estavam sempre lembrando do quê? Do Egito. Dos alhos, dos melões, as cebolas, é aquilo. Lá nós tínhamos essas coisas. Aqui nós só temos pão que desce do céu. Só.
Só pão que desce do céu. Todo dia o café da manhã bate na porta. Não, eu prefiro lá pegar o alho, agachar para pegar o alho, a cebola, o melão. Que vida, tá vendo? Foi tirado do Egito, mas o Egito não saiu deles. E é engraçado que passaram-se os anos e o homem continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem acontecido a metanoia, não tem tido a mudança de mente, não tem havido essa transformação, muito pensamento errado. Então você precisa crer na palavra, depois que você crer, você passa a falar a palavra, e depois de falar, os seus comportamentos começam a brotar, porque com a sua boca você traz a existência. É isso que a palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Eu creio primeiro, aí eu falo, depois que eu falo as coisas começam a acontecer. Assim como Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Você e eu precisamos viver a maneira como Deus estabeleceu as coisas. Pela palavra que eu falo, o meu comportamento vai ser definido. E aí vai decidir se vai ser uma vida abençoada ou uma vida complicada. Por isso eu quero compartilhar hoje sobre esse tema. Pense como Deus pensa. Ou melhor, tenha os mesmos pensamentos que o Senhor tem a respeito de quem você é. Você pode dizer amém? Provérbios nos ensina que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, por isso, você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos. Se você aprender a lidar com os seus pensamentos, você vai viver uma vida abundante. Se você lidar da maneira que o Senhor estabeleceu para que você lide. Você pode olhar para essa verdade e receber e conceber essa verdade no seu coração e crer, falar, eu creio nisso. Sabe? Quando falamos dessa questão de pensar, sabe por que eu fui levado a preparar essa palavra para hoje? No cursão, alunos falando comigo a respeito de problemas de pensamento. Vendo pessoas, até veio a calhar essa questão do Setembro Amarelo, está ligado a pensamento, sabia? Por que as pessoas se suicidam? Porque pensam coisas erradas da vida. Elas não têm a perspectiva correta, não há esperança. E quando não há esperança, eu não tenho vontade de viver. Para que eu vou viver se não há esperança? Olha esse mundão velho caído. Olha o poste fazendo xixi no cachorro. O negócio está cada dia mais esquisito. O gato correndo do rato e aquela coisa toda. Veja, que coisa mais complicada, que confusão. Você olha para esse mundo hoje, você fica assustado. Porque parece que o mal prevalece sobre o bem. Mas não se engane, não se iluda. Sempre o bem vai prevalecer contra o mal, apesar de haver muita maldade. Deus não perde para o diabo. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. A palavra diz, ele é o campeão. Ele é o campeão. Apesar de tanta maldade, o Senhor não vai perder. Você crê nisso? Amém? Então, quando nós estamos falando sobre essa forma de pensar, eu quero trazer aqui para você algumas questões, compartilhar com você algumas questões que são muito importantes. Pelo menos 3. Eu quero que você tome nota dessas verdades, se você puder, né? Não é em vão, eu não quero que seja em vão esse PowerPoint, isso aqui, eu fico, sabe, gastando um tempo maior para preparar isso, pensando em você. Então não pegue isso aqui e fala assim, se você vê uma coisa, tira uma foto, registra algo que está ali para você, isso pode ser muito útil para você, para a sua edificação, quando você lembrar desse tema, você puxa, eu lembro de tração, e sem contar que agora você sabe, no aplicativo da igreja, todas as palavras estão compartilhadas lá e você pode acessar gratuitamente, tá bom? Baixe esse aplicativo, baixe ele e acesse lá as palavras do culto, acesse, tem como é que fugiu aqui? Não, estudos, não é estudos, plano de leitura, obrigado, Oscar. Tem pedidos de oração, as pessoas têm mandado oração lá, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, têm baixado o aplicativo, pede oração, já pedi para configurar, para cair para toda a liderança recebe, já ora por aquela pessoa, entre em contato com ela, então acesse o aplicativo, a intenção é ali
melhorar e ampliar essa questão da edificação da igreja. Amém, irmãos? Tá bom? Então, primeiro lugar, seus pensamentos controlam a sua vida. Diga assim: os meus pensamentos têm o poder de controlar a minha vida. Então, uma vez que eu sei disso, você precisa vencer essa questão de pensamentos negativos, pensamentos ruins. Você não pode pensar em derrota, por exemplo, e querer ter vitória. Você não pode pensar em termos de fraqueza e achar que você vai ser forte, ter força. A sua vida vai seguir os seus pensamentos. Então, ao invés de você pensar que é fraco e incapaz, comece, meu irmão, a ter pensamentos poderosos. Se você, por exemplo, está enfermo, está doente, sabe, comece a dizer: essa doença não tem poder legal sobre mim. Esse vírus não pode parar o meu destino. Você está com problema no trabalho, você tem problemas profissionais, diga: esse problema no meu trabalho não vai determinar como as coisas irão terminar. O Senhor é por mim, Ele é comigo. As forças que se levantarem contra mim não são maiores do que a força que está em mim. Veja, comece a ter esse tipo de pensamento, pensamentos poderosos. É a palavra de Deus sendo confessada, parafraseada, ali, todo o tempo, precisa isso estar no seu pensamento. Isso deve ocupar o seu pensamento. A vitória começa na nossa mente. Amém? Você quer ter vitória? Você quer viver uma vida vitoriosa? Tenha uma mente com pensamentos poderosos. E não com pensamentos negativos. Sucesso, romper, novos níveis dependem de novos pensamentos. Não adianta você achar que vai ter uma vida abundante e vitoriosa com pensamentos pequenos. Pensamentos que não são alinhados com a palavra de Deus. Como eu já compartilhei, Provérbios 23, verso 7, parte A, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você vai ler todo esse texto, todo o contexto ali desse capítulo de Provérbios, você vai ver que está dizendo respeito a essa questão. Os pensamentos da pessoa, a forma como ela se imagina, determina como ela será, como ela vai viver. Amém, irmãos? Então, quando você permite que os pensamentos de medo, por exemplo, de que o vírus vai chegar na sua casa, que as coisas não vão dar certo, que seu casamento não irá romper, você permite que esses pensamentos de morte roubem sua energia, roubem sua paixão, tirem de você todo o vigor para viver e para vencer. Eles começam a desenhar uma vida negativa em você, uma vida de derrota. Eles te fazem mais fraco, acredite em mim. Você vai ficar surpreso com o que vai acontecer se começar a trocar os pensamentos de derrotas por pensamentos de poder. Você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. Comece a dizer: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque é assim que a palavra diz. Declare: Deus me tem na sua mão, eu estou sob os seus cuidados, sob a sua proteção, Ele me faz intocável pelo inimigo, o inimigo não pode tocar em mim. Então, quando você vive envolvido com pensamentos assim, você vai sentir a sua força aumentando. Coragem, determinação começarão a se manifestar na sua vida. E acredite em mim, talvez alguém aí já está pensando: pastor, isso aqui está parecendo negócio de pensamento positivo. Não, filho, estou falando de pensamento positivo, não. Estou falando de vamos todo mundo, cruza o dedinho aí, vamos torcer. Não estou falando de torcida, não, filho. Estou falando de algo que já deu certo. Estou falando de algo que a palavra já te garantiu. Entendeu? Não tem a ver com pensamento positivo, tem a ver com fé sendo liberada. É você crer na palavra de Deus. Provérbios 4:23, preste atenção no que diz aqui, essa passagem da palavra de Deus: vigie sempre os seus pensamentos, e deles depende a sua vida. Isso aqui é uma paráfrase, tá? Só para deixar claro. Você vai procurar na sua Bíblia, não está dessa maneira. Quando você vê a mensagem, a paráfrase mais fantástica que eu já conheci. Todos os teólogos são apaixonados por essa. Claro, tem teólogo que ele fala: isso aqui não é de Deus, tá mudando a palavra. Não está mudando, filho, isso aqui é paráfrase, entenda, isso aqui não é a Bíblia, ok? Então ele pega esse capítulo 4, verso 23 e parafraseia. Está parafraseado aqui: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida, ok? Ok? Então, quando você vê a mensagem ali, senão você vai falar: ô pastor, com heresia,
Da onde ele arrumou essa Bíblia? Não existe essa Bíblia. Não existe mesmo, tá? É a mensagem. Recomendo que você compre. Se você conseguir acessar, é muito difícil encontrar, mas para título de estudo ela é fantástica. Amém, irmãos? Tá bom? Então, hoje eu pergunto para você, os seus pensamentos estão te ajudando ou estão te prejudicando? O que tem, tido como resultado? Os seus pensamentos têm trazido que tipo de resultado na sua vida? Como você tem vivido? Você está pensando em pensamentos de poder, de vitória, de capacidade, ou você está pensando pensamentos de derrota? Sabe, os irmãos almáticos demais, eu costumo dizer, porque é a palavra que nos mostra, os irmãos almáticos, aqueles que não andam pelo Espírito, como a palavra nos ensina, andeis no Espírito para não satisfazer os desejos da sua carne. Os irmãos almáticos, eles vivem com esse tipo de pensamento aqui, não sou compreendido por ninguém, ninguém me compreende. Já viu esse tipo de irmão? Ninguém me compreende. Aí vive parecendo aquele desenho, Sniff, Sniff, ó céus, ó terra. Oh, que agonia que dá de ver esse tipo de comportamento, Meus sonhos não acontecem. Quanto tempo que eu estou aqui na igreja e não vejo as coisas acontecendo? Olha só o tipo de pensamento. Nunca consigo vencer esse vício. Não consigo romper financeiramente. Pastor falou lá que se eu der o dízimo, os irmãos são muito almáticos. Eles preferem ter esse tipo de pensamento do que trazer na mente deles pensamentos que vai impulsioná-los, que vai levá-los a crescer. Esse tipo de pensamento, acredite em mim, vai te impedir de avançar. Você está escolhendo para qual rumo a sua vida está indo com esse tipo de pensamento. Está tomando um rumo ruim, acredite em mim. Por isso, preste atenção com que tipo de pensamentos você está vivendo, meu irmão. Não aceite qualquer pensamento que venha à sua mente. O diabo está sempre lançando pensamentos ruins. O diabo ele não pode acessar o seu espírito, o diabo ele não pode tomar a sua vida, como você já recebeu o Senhor, porque você já tem o Senhor, mas ele fica atacando a sua mente. É como aquela ilustração que você mais antiga aqui já ouviu, e eu vou repetir, um passarinho ele pode até pousar na sua cabeça. Você não tem como evitar um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de criar ninho. Então, enquanto é só um pensamento, você tem ainda poder de, rechaçá-lo. Em nome de jeito esse tipo de pensamento, não aceita esse tipo de pensamento, por quê? Porque ele não procede de Deus. Se ele é negativo, se ele te desencoraja, pensamentos, por exemplo, de medo, irmãos, acredite, não procede de Deus. De Deus não vem esse tipo de coisa. Então não permita. Rechace esse tipo de pensamento, vire o jogo e viva a partir de pensamentos do que Deus diz a seu respeito. Pensamentos do tipo, de novo, pensamento negativo, as pessoas, elas trazendo problema para elas. Nada de bom está no meu futuro. Nada de bom me espera lá na frente. Ela começa, ela está sempre esperando por coisas ruins. Ela não espera coisas boas. Esse tipo de pensamento precisa ser rejeitado. Se você aceitar esse tipo de pensamento, vai comprometer o seu futuro, o seu destino. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você precisa desligar esses pensamentos de derrota. Você precisa começar a ter pensamentos de poder. Todo dia eu acordo dizendo, algo bom vai me acontecer hoje. Todo dia eu digo, o favor está me cercando como um escudo. Bondade e misericórdia estão me seguindo. Veja, eu fico com as verdades da palavra, não é pensamento positivo. Eu declaro isso com todo o meu ser. De todo o meu coração eu faço esse tipo de declaração. E isso tem muito poder. O Senhor todos os dias me surpreende. Todos os dias eu falo, Senhor, qual é a surpresa de hoje? O que o Senhor vai fazer hoje? O Senhor sempre me surpreende, sempre algo maravilhoso que vai encher o meu coração de alegria. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que o diabo também está ali se levantando, quer trazer tristeza, mas eu não me detenho nos problemas. Eu fico focado na vitória do Senhor.
eu fico focado naquilo de bom que o Senhor tem feito na minha vida. É isso que faz toda a diferença. Romanos capítulo 15, verso 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Aleluia. Está dizendo aqui que Ele quer que os seus filhos sejam ricos de esperança. Sabe o que significa esperança? Para muitos, esperança, né? Eu tenho esperança que um dia, né, vai alguma coisa mudar. Vou te dizer, meu irmão, esperança significa expectativa positiva acerca do seu futuro. Você tem sempre uma expectativa de que a sua vida lá na frente vai ser boa como ela já está sendo boa hoje. Todos os dias eu vou viver um dia melhor que o outro. Nessa expectativa eu preciso viver. Essa é a esperança, segundo a palavra de Deus. Eu tenho convicção, o meu amanhã será melhor que o meu hoje. Não é porque o meu hoje é ruim, não. É porque o meu amanhã será melhor do que o meu hoje, que já está bom. Percebe? Sempre eu vou esperar por coisas boas, porque de Deus não se espera nada diferente disso. Por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a constantemente renovarmos a nossa mente. Você precisa ter a sua mente renovada. Sem mente renovada, pensamentos negativos. Romanos 12:2, avança para nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente com a palavra de Deus. Ela precisa receber esse renovo. Então, quando você está passando por tempos difíceis, acredite em mim, o inimigo vai fazer hora extra, tentando ali convencer você que o problema é grande demais. E aí o diabo vem, você nunca vai sair dessa dívida. Seu filho não vai voltar. E aí ele começa, seu casamento está acabado, não tem mais jeito. E por aí vai, né? Por aí vai as mentiras que o diabo tem trazido na mente de tantos irmãos, e infelizmente muitos irmãos têm acolhido essas mentiras como verdades. Como se fossem ali algo vindo de Deus. Realmente, eu acho que o tempo acabou para mim no que diz respeito a essa área. Eu acho que deve ser, para começar algo diferente. Que conversa fiada que é essa? O que Deus te deu, Deus não deu para ser destruído. E para acabar, o que Deus deu, Ele vai preservar, Ele vai dar. Aí, tudo isso depende da sua postura e da sua crença. Ah, pastor, mas quantas pessoas tiveram a vida destruída? Quantas pessoas dentro da igreja tiveram relacionamentos destruídos? Tudo bem, essas pessoas e o que aconteceu de ruim na vida delas não determina a regra da verdade da palavra de Deus, não muda a regra. Essa é a exceção. Pastor, mas tem essa exceção, está parecendo que está virando regra. Você que pensa, muito mais são aqueles que vivem uma vida abundante do que aqueles que vivem uma vida ali de derrota. É que a ênfase, infelizmente, é muito mais dada no negativo do que no positivo. Você olha para aquele casal que se separou depois de 5 anos, você não olha para aquele casal que já está há mais de 30 anos vivendo junto. Por quê? Porque muita gente olha, cadê a nobreza disso? Aí não dá ibope. Justamente, esse é o problema. Nós estamos parecendo um mundo, vivendo por ibope. O que dá ibope? O que dá ibope é carniça, né? Não tem um cara aqui na cidade, eu acho que ele ficou rico, carniceira, o Joatão, acho que é o nome dele. Acho que ele ficou rico de tanta carniça que ele já gravou e direto, você está ali, você está quietinho, de repente bipa no seu celular. Acho que é terra digital, uma coisa assim. Aí você pode saber, é uma desgraça. Alguém foi atropelado, um caminhão colidiu com o outro, alguma miséria, pegou fogo em algum lugar, alguém foi assassinado, a cabeça de alguém rolou, eu estou falando alguma besteira? Então, dá dinheiro mexer com desgraceira. Né? É isso que dá ibope. Pode olhar as pessoas, elas preferem ver a miséria
que está acontecendo no mundo do que as coisas boas. Olha, aquele casal vai fazer bodas de ouro. Quem bate palma para isso? Ninguém. Mas é isso que deveria receber aplauso. O mundo não aplaude esse tipo de coisa. O mundo não aplaude aquele menino que cresceu e não se envolveu com drogas, mas prefere dizer lá, aquele menino lá, craqueiro. Sei lá se é esse o nome que dá. Zé Cabecinha, olha lá o Zé Cabecinha. Quem fica famoso é o Zé Cabecinha. Não é aquele que cresceu na igreja ao Senhor, ganhando almas para Jesus. Esse aí, o mundo não tem nada, não quer saber desse tipo de gente. Veja, filho, nós não temos nada a ver com esse mundo. Nós andamos na contramão desse mundo. Tem uma batalha acontecendo na sua mente. Todo dia o diabo quer convencer você de que as coisas não vão mudar na sua vida, essas coisas ruins que têm acontecido. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Está cheio de irmãos sendo paralisados por conta disso. Então mude agora a postura com relação aos pensamentos. Pare de aceitar pensamentos de derrota, de fraqueza. Mude ali o curso dos seus pensamentos e diga, o problema pode ser grande, mas eu fui armado pelo Senhor para cada batalha na minha vida. Eu estou cheio do poder de Deus. O que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para finalizar, para concluir. Veja, é assim que você e eu temos que viver. Se você ficar preso nos pensamentos, você é incapaz, que o problema é grande demais, que você não vai conseguir superar isso, você vai se sentir sempre sobrecarregado, e acredite em mim, vai ficar paralisado. Você não consegue avançar. Mas acredite, quando a sua mente é renovada pela palavra, o resultado é que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Uau! Eu quero viver todos os dias a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode dizer amém? Não vos conformeis com este século. Significa, sabe? Não viva de acordo com a forma desse mundo. Saia dessa forma. É uma forma. Não se conforme. Não vos conformeis. Não entre nessa forma. Saia fora dessa forma. A forma deste século, você tem que viver a vida que Deus estabeleceu, e não a forma que esse mundo colocou como padrão. Esse aqui é o padrão. Não tem um monte de padrão que o mundo estabelece? Tem padrão de moda, tem padrão de um monte de coisa. Aí irmãos na igreja preocupados em viver com esse tipo de coisa. Não, eu tenho que me vestir agora do jeito que a etiqueta do mundo, né? Aí você vê uns irmãos parecendo, usando as calças de pular córrego assim, ó. Já viu? Umas calcinhas coladas, assim que tem uma salsicha sendo espremida. Desculpa de eu levantar aqui. Já viu? Eu sei que ficou chique. No mundo é chique. Aí você vê aquela roupa social, nada contra. Se você usa, tudo é a cara da chiqueza. O cara hoje, meu terno, a boca da minha calça chega, cobria quase todo o sapato. Aquela famosa boca de sino. Hoje, é uma boquinha apertada e aqui em cima, o cara tá com o terno, todo bonito, gravata e quase uma bermuda assim, ó. Tudo bem, irmãos, acredite, você pode ser chique, eu sou cafonão mesmo. Eu sou mais cafona. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é pecado e errado. O que acontece? Nós queremos entrar na forma desse mundo. Nós queremos viver igual o mundo vive. O jeito que o mundo definiu, eu vou viver. Você já viu estilista, gospel? É difícil, né? A maioria dos estilistas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles têm raiva de Deus. A maioria. E aí inventam as modas, a coisa mais louca do mundo. Mas os crentes querem falar assim, é isso aí que está na moda. Eu vou viver desse jeito. Chique. Ah, irmão, se eu dependesse da moda para viver, eu estava morto. Graças a Deus. Eu quero me sentir bem. Quero estar me sentindo igual. Estou aqui, então eu me sinto bem. Pode me chamar do que for. Tudo certo, eu me sinto bem. Veja, porque eu não fico preocupado. Qual é a moda da vez? O que o mundo está dizendo? Eu lá quero saber do mundo, rapaz. Eu quero viver uma vida onde o Espírito me conduz. Onde o Espírito de Deus, claro, sempre com decência, com ordem, respeitando a tudo e a todos. Entendeu?
quer usar qualquer coisa, quer vestir vista, não tem problema, não me interprete mal se você usa essa roupa do jeito que eu falei, irmão. Não estou te ofendendo, só quero te dizer que você não deve fazer isso porque está todo mundo fazendo. Deixa de ser aquela vaca, né, que fala, o boi, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Não tem um negócio desse? Para, filho, ande segundo a palavra, siga o Senhor, sinta-se bem, viva de um jeito, se aceite como você é, com o seu estilo, e não fique querendo copiar o estilo dos outros, porque é assim que tem que ser, não é assim que tem que ser. Você tem que ser aquele que ouve de Deus, se sente bem, e ali, sabe, com sempre segurança e confiança, o Senhor é por mim, o Senhor é comigo, nada disso me define, o que me define é a palavra do meu Deus. Você pode dizer amém? Se os irmãos puderem trazer para mim dessa vez uma água mesmo, pura, isso aqui também é gostoso, mas fica fazendo minha garganta ficar colando, fica secando. Segundo, vamos lá. Rejeite os pensamentos intrusos. Ok? Primeiro você entendeu. Os seus pensamentos têm poder de controlar a sua vida. Pode escrever isso aí. As pessoas vivem como vivem porque os pensamentos definem isso, controlam a vida delas. Segundo, rejeite os pensamentos intrusos. Tá? Tenha muito cuidado com quem está falando aos seus ouvidos. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, meu irmão, Ele os instruiu para quê? Para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi essa a direção de Deus? Deus os instruiu para viver dessa maneira, para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles deram ouvidos à serpente, e eles desobedeceram a Deus, e aí caíram no medo, caíram na morte, tudo por quê? Rejeitaram a palavra. E aí, Gênesis 3:11 diz o seguinte, olha lá, Deus vem ao encontro deles e diz o seguinte, perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Obrigado, Muriel. Olha o que Deus está dizendo, em outras palavras, quem está falando com vocês? Quem está falando com vocês? Vocês estão dando ouvidos para quem? Porque eu não falei isso. Não foi essa. Meus filhos, quando eles fazem uma coisa diferente, que eu não ensinei, eu sempre, igualzinho, falo, quem vocês ouviram falar um trem desse? Aonde que vocês ouviram? E aí eles começam, já dá aquela gaguejada, obrigado, já dá aquela gaguejada. E eu falo, papai não ensinou isso para você? Papai não te ensinou a falar desse jeito? Foi na escola? Foi algum coleguinha? Aí, na maioria das vezes, é o YouTube que tá doutrinando eles. Coisa errada, o YouTube está doutrinando. Porque você sabe, tem muitos pais hoje assim, você está ocupado, você põe o YouTube lá e só que você esquece que eles vão ter um segundo mentor. E às vezes o YouTube vai estar mentoreando muito mais do que você. Então aí a gente tem que ficar cuidando, controlando o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Né? A serpente aqui era o YouTube da época, né? Vem a serpente na árvore, uma cobra falante, imagina que o negócio é atrativo, chama atenção. Uma cobra falando. E aí, eu falando para eu fazer um negócio, eu achei legal isso aí, entendeu? Cobra que anda, aquela coisa toda, com perninha. Vocês sabem, até aquele dia tinha perninha cobra, né? Cobra perdeu a perna naquele dia lá que Deus pegou ela de jeito, a serpente, puniu o diabo, enfim. Mas preste atenção, o Senhor está perguntando aqui, vocês estão dando ouvidos para quem? Quem está falando com vocês? Quem está dizendo que você não é capaz? Quem está falando que você não vai vencer? Eu pergunto para você hoje, meu irmão, você está sintonizado com quem? Com a palavra de Deus ou com o que o mundo está pregando, o que o mundo está dizendo? É muito importante você responder isso. Quais são as vozes que você tem ouvido? Essas vozes erradas, você precisa desligar. Você precisa se sintonizar com Deus. Esses pensamentos de morte, de fracasso, de derrota, não são seus pensamentos, muito menos de Deus. Então, pastor, qual que é a chave para controlarmos os nossos pensamentos? Preste atenção, escolher o que você vai pensar todos os dias. É você quem escolhe o que vai ocupar os seus pensamentos. É mesmo, pastor, eu tenho esse poder? Tem, preciso te dizer, você tem poder de controlar quais são os pensamentos que vão ocupar sua mente. E
E você precisa exercer esse poder que Deus te deu. Você é quem vai definir. Paulo exorta a igreja de Filipos, lá no capítulo 4, verso 8. Veja lá o que o apóstolo Paulo diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Em outras palavras, defina em o que pensar. Você é quem define, você é quem escolhe. O que está acontecendo na sua mente está ligado ao que você está permitindo. De novo eu repito, um passarinho pode pousar na sua cabeça. Você não tem como evitar isso, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Então, veio pensamento ruim, manda embora, rechaça em nome de Jesus e traga aquilo que te traz esperança. Isso aconteceu com os israelitas. Lembra, Moisés, ele envia 12 espias para visitar a terra prometida, para ver a terra prometida. 40 dias depois, 10 voltaram e disseram: Moisés, nós nunca os venceremos, eles são gigantes, nós não temos chances. Olha o que os 10 espias falaram. Olha o tipo de mentalidade, negativo, de derrota. Não tinha motivos, eles não tinham motivos para ter esse pensamento, sabe por quê? Porque Deus, Ademil, já tinha falado que Deus já tinha entregado a terra para eles, que era deles aquela terra, já era promessa, garantida por Deus. Espera lá, não foi o Zé do açougue que prometeu, foi Deus, não foi o vizinho, foi Deus que falou. Olha, a terra é de vocês, mas pensamentos negativos, de fraqueza, de derrota, impediram aqueles 10 espias, e que estavam ali seguindo a eles, de entrar na terra prometida. Dos 12, só 2 pensaram como Deus. Josué e Caleb voltaram com outro relatório, diferente, pensamentos de poder. Eles disseram: Moisés, nós podemos vencer. Eles são de fato grandes, preste atenção. Pensamentos positivos não é você maquiar e dizer que o inimigo não é grande. Não, eu vou dizer, ele é grande, mas o meu Deus é maior. Os problemas são grandes sim, mas o que eles falaram? Nosso Deus é maior, nós vamos possuir a terra. Chegou a ter a ousadia de falar: como pão, vamos devorar eles. Você consegue imaginar? Eu quero andar com gente assim. Fala a verdade, não é gostoso andar com gente assim? Você fala com um camarada, fala: rapaz, 2024 vai ser o ano, sabe, da prosperidade, não sei o que será o ano, mas você declara coisa boa, ele fala assim: rapaz, você não viu não? Você não assistiu às pesquisas? Você não viu o que os especialistas estão dizendo? Cara, que o trem vai pegar para o nosso lado. E ele fala assim, com a boca cheia. Aí, você fica perto de um cara desse, faz o que com você? Baixa a pressão, baixa ou não baixa? Minha pressão baixa. Eu falo: não, eu vou conversar com o outro, vamos ver. Aí eu falo com o outro: cara, tal, 2024 vai ser o ano. Ele fala: pois é, vai ser mesmo, pastor, eu tenho isso no meu espírito, eu tenho essa certeza, vai ser o ano que eu vou mais prosperar, vai ser o ano que eu vou mais ver milagre, vai ser o ano que eu vou ver conversão no meio, da minha família, da minha parentela, vai ser o melhor ano da minha vida. Aí eu falo: achei mais um para andar comigo, para eu andar junto. Esse é o tipo de gente que eu quero caminhar. Essas pessoas te impulsionam, são como catapulta, ali ó, joga você mais adiante do que você já está. Então você precisa observar esse tipo de coisa e pegar somente esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, andar e ter comunhão com esse tipo de gente. E aqueles que pensam negativo, você está ali para ser uma bênção e influenciá-los a mudar essa mentalidade errada para que eles possam avançar. Você pode dizer amém? Josué e Caleb, irmão, sabe o que é interessante? Eles viram os mesmos gigantes que os demais espias, o mesmo problema, a mesma oposição, mas ao invés de pensarem pensamentos de derrota, eles escolheram pensar em pensamentos de poder. Eles não eram mais fortes, eles não eram mais capazes, eles não tinham mais habilidades que os outros 10. A única diferença, sabe qual foi? Pensamentos corretos.
pensamentos de vitória. Eles pensaram segundo a palavra de Deus. Se Deus falou, não tem como dar errado. Você pode dizer amém? O relatório negativo dos 10 espias se espalhou pelo acampamento e, infelizmente, contaminou a maioria. Você sabia disso? Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Isso não é triste? De 100%, 80% ficou de fora. Só 20% entraram. Só 20% puderam desfrutar da promessa de Deus por causa dos pensamentos. Aquilo que nós falamos de ruim tem o poder de, rapidamente correr pelo povo, pelo arraial, a notícia vai longe. Mas quando é uma coisa boa, não corre a notícia. Preste atenção, os 10 falaram, todo o povo foi contaminado. Os 2 falaram coisas boas, ninguém deu ouvidos. Pode ler a palavra. O relatório dos 2 não deu ibope. Por quê? De novo, o Joatã dá mais ibope. Falar coisas negativas, ruins que estão acontecendo, é o que as pessoas querem ver. É a cabeça rolando, é o caminhão que colidiu, é o negócio que explodiu, é o outro que morreu, é o avião que caiu, é tudo isso que as pessoas, mas quando fala de vida, de bênção, de vitória, tudo, deixa para lá. Isso aí não é relevante. Mas é isso que tem que ser relevante. Amém, irmãos? Cuidado com o que você pensa. Isso pode determinar se você vai viver os próximos anos no deserto ou na terra prometida. Acredite em mim, não seja contaminado e perca seu destino. A minha pergunta para você hoje é, você é do time dos 10 espias ou do time de Josué e Caleb? Que time que você pertence? Faz parte de qual time? Nós não podemos vencer esse problema. Nós não podemos ver os nossos sonhos acontecendo, ver os nossos negócios rompendo, se nós estamos coadunando com esse tipo de pensamento dos 10 espias. Não tem como avançar, não tem como prosperar. Vou te dizer, eu estou acostumado a ver, na vida da igreja, escute o que eu vou te dizer, famílias sendo destruídas, não pelo diabo lá fora, das pessoas que são usadas pelo diabo, mas sendo destruídos por pessoas dentro da igreja com pensamentos negativos. O diabo não está precisando usar as pessoas de fora. Basta só pegar uns irmãozinhos ali, que tem pensamentos errados, tem que fazer um estardalhaço no meio do povo de Deus. Ele pega o irmãozinho para falar um negócio lá da igreja, para falar um negócio da liderança, e o trupelo está armado. Se dá ibope. Quando você fala daquilo que tem acontecido de positivo, que é muito mais vida de Deus, muito mais avanço, muito mais crescimento, todo mundo olha, torce o nariz. Mas quando fala de qualquer coisinha negativa, todo mundo pega e fala, eita, o negócio está feio mesmo, hein? Será que nós estamos no lugar certo? Será que aqui é um lugar que o Senhor nos colocou? Eu falo, meu Deus do céu, o Satanás, continua com as mesmas estratégias, ele não mudou os seus modos operantes e as pessoas continuam caindo nas mesmas coisas, Rodrigo. Eu falo, que coisa incrível, por quê? Falta a palavra, falta aquilo que tem recebido, internalizar no coração e viver essas verdades, amém, irmãos? Como Deus prometeu para os israelitas, Deus já prometeu para você a vitória, filho. Então apegue-se a essa verdade, não as mentiras que o diabo tem trazido, não importa quem ele esteja usando, acredite em mim, ele vai usar muito mais os de dentro do que os de fora. Parece que é uma regra, eu não estou falando só de igreja, mas no âmbito da igreja vai usar irmãos, no âmbito da família, observar, o pau quebra não é por causa das pessoas lá de fora, é por causa das pessoas de dentro da família. Famílias são rachadas, famílias ali entram em litígio uns com os outros, pai com filho, filho com pai, e aquele trupelo todo, pode ver, o inimigo ele vai usar por quê? Porque são as pessoas que você mais dá crédito, são as pessoas que você mais ama, o que o vizinho fala, você está o quê?
esse aí para mim não faz diferença o que ele fala. Mas se o seu pai fala, aquilo mexe com você. Mas se a sua mãe fala, se o seu irmão fala, aquilo balança você. Porque é alguém que você tem muito carinho, muita consideração. Amém, irmãos? A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu não coloquei esse texto aí? Ou os irmãos pararam de passar, não coloquei, né? Preste atenção, a Bíblia não diz que é de vez em quando, mas ela está dizendo que é sempre. Preste atenção, graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse versículo mostra que ele tanto triunfa sobre nós, mas também podemos sim afirmar que nos faz triunfar, porque nele somos mais que vencedores. Porque eu estou nele. Pode estar difícil agora, mas mantenha a perspectiva correta. A vitória está diante de você. A cura está no seu futuro. A abundância, novas conquistas, a liberdade, meu irmão, já está ali, garantida por Jesus, para mim e para você. Então não determine uma vida ali, sabe, não abandone uma vida abençoada por causa de uma questão que você ouviu do diabo, porque alguém falou alguma coisa. Não, Deus prometeu, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Mas olha como você está vivendo hoje. Não importa como eu estou vivendo hoje, uma coisa eu sei, o Senhor é comigo, o Senhor é de mim, da minha casa, da minha família, e o melhor ainda está por vir. Comece a declarar verdades da palavra, e essa realidade ruim que possa estar acontecendo na sua vida, vai ser alterada, vai ser mudada. Você pode dizer amém? Acredite em mim, meu irmão, os nossos pensamentos vão definir como nós vamos viver. Você precisa ter os pensamentos corretos, pense como Josué e Caleb. Tenha pensamentos poderosos, não olhe para o quão grande é o problema, olhe para o quão grande é o seu Deus. Ele abriu o mar vermelho, Ele fechou a boca de leões, Ele ressuscitou os mortos. Quando você crê nessas verdades, tudo é possível. Então leve os seus pensamentos para a direção correta. Amém? A Bíblia diz que quando o inimigo se levanta contra você por um caminho, por 7 caminhos ele vai voltar. Ele vai sempre ser envergonhado, mas é necessário que... Os irmãos podem trocar para a minha pilha? Mas você precisa entender que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Ele não vai prevalecer contra você. Todos os dias nós somos capazes de vencer. Nós temos tudo para viver uma vida vitoriosa em cada área das nossas vidas. Olhe para a palavra de Deus, isso aqui é significativo. 10 espias foram negativos, 2 apenas foram positivos. Você sabia que 80% das pessoas são negativas e incrédulas? Apenas 20% são positivas e creem. Você entende por que a miséria do mundo está aqui, ó? 80% das pessoas são negativas e incrédulas. Só 20% ousa crer nas verdades da palavra de Deus. 20% consegue olhar para um cenário político que muitas vezes está desenhando o caos e dizer, apesar desse pesar, eu vou prosperar. Porque a minha vida não depende de governo, a minha vida não depende da economia. Você pode dizer, depende sim, pastor. Está cheio de irmão vivendo por conta do dólar. Se o dólar está alto, não, o irmão nem ganha em dólar, ele fica preocupado com o dólar. Eu falo, meu Deus, camarada ganha em real e ele está preocupado com o dólar. Eu falo, mas é muita loucura, não é? Não, pastor, o dólar define, o
preço das coisas. Eu entendo tudo isso, filho. Eu sei, eu fico brincando aqui, mas não é isso que define se eu vou viver uma vida ou não. É a minha fé, a minha confiança na palavra de Deus. E isso vai me levar a andar ali, sabe, do jeito que Deus ensina, para que nós possamos prosperar, apesar do caos anunciado. Pode anunciar o caos, eu vou prosperar. Entendeu? Eu vou prosperar. Pode dizer que o Brasil vai acontecer. Eu tenho sempre uma convicção: o meu Senhor é comigo. Pode anunciar uma seca de 7 anos. Eu falei, eu vou comer do melhor dessa terra. Mas você é louco? Sou louco, porque as coisas de Deus, se você não for louco, meu irmão, porque de acordo com o mundo, nós somos loucos. A cruz para o mundo é loucura. Acreditar na palavra de Deus é ser louco. Então, se isso é ser louco, eu sou louco. E o mundo que é são, o mundo que está ali em plena sanidade, saudáveis, né? Vão viver essa miséria toda. Eu, como louco, vou viver os meus melhores dias, porque eu vou ficar sem a palavra de Deus. Como eu não sei como Deus vai fazer? Pois eu sei, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu não fico perguntando, Senhor, diz para mim, como o Senhor vai fazer? Eu fico em paz, eu falo, eu sei que o Senhor vai fazer. Porque o meu Deus não é só o meu Deus, Ele é o meu Pai. E o Pai, que tem todo o poder, que é autossuficiente, não vai deixar os seus filhos passando necessidade. Quando a palavra diz, você tem que acreditar. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou você crê nessa palavra, ou você larga a mão de falar que você crê na Bíblia, em Deus. Larga a mão de falar que você é crente. Porque quando vem um anúncio de um problema, você fala, agora a casa caiu. Agora nós estamos rodados. Uai, que Deus que você crê? Você crê só no Deus que as coisas vão ir bem para você quando o mundo também vai bem? Não, filho, eu creio no Deus que Ele abençoa no tempo de prosperidade e no tempo de escassez, no tempo de chuva e no tempo de seca. Esse Deus é comigo. Ele não é meu pai só no dia que está tudo indo bem no mundo, Ele continua sendo meu pai. Você entende o que eu estou te dizendo? Você consegue conceber essa verdade? Meu irmão, abandone todo pensamento negativo e errado. Isaías 8, 12 e 14 diz, não seja como esse povo. Olha lá o que ele está dizendo. Sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o santo. Temos o Senhor dos exércitos de anjos. O santo pode ser um lugar de refúgio ou a rocha que bloqueia o caminho. De novo você veio com paráfrase, né, pastor? Você vai entender um pouco melhor. Não pense como esse mundo pensa. Você tem a mente de Cristo, diz a Bíblia. Ande de acordo com essa verdade. Eu e você recebemos a mente de Cristo. Nós no Senhor estamos seguros. Mais de 2 milhões de pessoas não entraram na terra prometida por causa da fala dos 10. Só Josué e Caleb, com suas famílias, puderam adentrar na terra prometida. Você consegue imaginar que prejuízo que os pensamentos errados e negativos trouxeram para aquele povo? A maneira como o diabo vai fazer para te paralisar, acredite em mim, é trazendo pensamentos negativos. Ele vai ali de alguma maneira introduzir pensamentos errados para te paralisar. E eu encerro dizendo para você o terceiro e último ponto. Creia que Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Seus pensamentos estão certamente definindo a sua vida em mim.
no que você está pensando, como você está pensando sobre você e sobre Deus. Por isso você precisa alinhar os seus pensamentos à verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Salmo 125, verso 1 afirma: os que confiam no Senhor não serão abalados. Não serão abalados. Ou você está sintonizado com Deus, ou você vai estar fora de sintonia. E se você estiver fora de sintonia, acredite em mim, pode saber que a vida será uma vida de derrotas, apesar mesmo você vivendo na igreja. A minha maior tristeza, sabe qual é? Não é ver as pessoas no mundo sofrendo. A minha maior tristeza é ver pessoas no seio da igreja sofrendo, diante de verdades tão poderosas, que têm o poder de mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver. Não dá para olhar para esse tipo de coisa. É por isso que eu estou aqui todos os domingos, é por isso que eu fico insistindo, concursão, CTL, você fica achando que isso é coisa humana. Não, é a palavra de Deus que vai fazer com que você não se conforme com este século. É tudo o que eu quero fazer, esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo, fazer com que a palavra de Deus seja inculcada, seja internalizada, e você viva essas verdades, para que você venha viver o melhor de Deus todos os dias. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha para a vida de Mefibosete. Alguém já ouviu falar de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul? Apesar de fazer parte de uma família real, depois que o seu pai e o seu avô morrem numa guerra, ele foge com a sua ama. Na verdade ele é um bebê ainda, e a sua ama, sua cuidadora, corre fugindo com medo de ser morto, porque o rei novo que assume normalmente, pela tradição, matava toda a família do seu antecessor. Só que quem assumiu agora não foi um rei perverso, foi o rei Davi, que é um tipo de Cristo. Mefibosete então com a sua ama correndo, ela tropeça, cai, e ele cai também junto com ela, e as perninhas dele são quebradas, os pezinhos dele, e ele fica aleijado. E agora eles estão em Lodebar, no deserto, vivendo fora da vontade de Deus. E ele cresceu vivendo uma vida miserável, de escassez, de aridez, que o deserto proporciona. Você sabe, o deserto é o que está entre você e a terra prometida. Depois que você sai do deserto, é que você vai viver a vida que Deus tem para você. Enquanto o povo estava no deserto, não tinha nada além da provisão. Mas depois que eles saem, são tirados do deserto, eles começam a viver as promessas que Deus tinha para eles. Não apenas as provisões, mas Deus começou a fazer coisas extraordinárias, muito maiores do que aqueles que eles estavam vivendo no deserto. Davi, que Mefibosete estava vivo, e ele falou: manda trazer, filho de Jonatas. Eu tinha um pacto com Jonatas, era meu irmão, eu fiz um pacto, uma aliança com ele, eu tenho uma aliança com ele e com a família dele, manda vir. Aquele homem viveu uma vida miserável por anos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma mentalidade errada, pensamento errado, fez Mefibosete viver no deserto. Alguém que era de linhagem real, estava vivendo como plebeu. Como isso é possível, pastor? Por causa da mente errada, dos pensamentos errados. Quando ele é chamado, olha o que ele fala para o rei Davi: quem sou eu para que o rei se lembre de um cão morto? Essa mentalidade fez Mefibosete viver uma vida miserável por anos.
ele se via como um cão morto. Eu preciso te dizer, meu filho, irmão, você hoje, se vocês têm vivido uma vida onde tem tido esse tipo de pensamento, quem sou eu? Eu sou miserável, eu sou aquilo. Rechaça, manda embora esse tipo de pensamento. Você não é um cão morto, você é filho, você é amado por Deus. Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Pare com esse discurso errado, pare de agir como Mefibosete. Levante-se hoje para viver uma vida vitoriosa. Rejeite todo pensamento de morte, de derrota, meu irmão. Pense como Deus pensa. Decida pensar pensamentos poderosos. Eu sou capaz, eu tenho favor, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou curado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei de quem eu ouvi esses dias, mas foi no encontro e tinha um problema. E essa pessoa falou: eu tinha um problema, agora eu não tenho mais. Por anos a fio, aquela pessoa vivia aquele problema. E ela declarou: eu não tenho mais esse problema. Eu fui curado, eu fui sarado. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um Deus poderoso, que diz: eu sou todo poderoso, eu chamo a existência o que não existe. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus falou: diga ao povo que eu sou, te chamou. Quem é o eu sou o que eu sou, o que vocês precisam. Eu que você precisa, e você já me ouviu dizer aqui os nomes redentivos de Deus: Jeová Jirê, eu sou a sua provisão. Jeová Rafá, eu sou a sua cura. Jeová Shammah, eu sou o seu Deus presente, todo o tempo eu estou ali presente. Jeová Raá, eu sou o seu pastor. Jeová Nissi, eu sou o seu estandarte, a sua bandeira. Eu luto as suas lutas, as suas guerras. Jeová Shalom, eu sou a sua paz. Para que ficar com medo, assustado e apavorado? Eu sou a sua paz. O Senhor é tudo o que você precisa. Fique de pé, meu irmão, onde você está. Ouça a palavra de Deus. Não estou aqui pregando, sabe, autoajuda. Estou pregando a palavra de Deus. Ajuda do alto. Palavra de Deus. Aqui não tem espaço para esse tipo de autoajuda, não. Aqui é a palavra de Deus. E é ela que pode mudar a sua vida e a minha vida. A minha vida foi transformada e está sendo diariamente por causa da palavra. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. O profeta Isaías diz que Deus vai te dar em dobro o que você perdeu. Essas verdades que você tem que se deter. Eu encerro com o texto que eu iniciei. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não aceite qualquer outro pensamento diferente dos pensamentos de Deus.